Olá, olá, demorou, mas começou. Sejam bem-vindos. E aconteceu o que vocês vinham pedindo há tanto tempo. Um agradecimento especial a Alexandre de Moraes, que é o patrono dessa live. Eu estou aqui. Justin, can you open the camera to show who was... Eu estou aqui com Rodrigo Constantino, diretamente dos estúdios do Locals.com, Rumble, nos Estados Unidos. Que bom, Rodrigo. É isso aí, Paulo. Muita gente estava cobrando esse bate-papo, esse reencontro. Para quem não sabe, para quem chegou mais tarde assim acompanhar nosso trabalho, a gente fazia o Cigar Bar, um bate-papo bem descolado lá no Smoke on the Water em Weston, onde a gente mora, 1 hora daqui mais ou menos. E era um bate-papo bem legal. E depois a vida acabou levando cada um por um caminho e tudo, uns desencontros. E ambos fomos vítimas da mesma perseguição política, do mesmo indivíduo, e cá estamos, então, concordo, né, o grande patrono desse encontro seria, então, o ministro Alexandre, obrigado, inclusive a males que vem para o bem, a necessidade é a criação, é a mãe de muita criação, né, então, uma das razões pelas quais eu criei o meu canal no Locals, e já está com mais de 23 mil pessoas, quase 1.000 apoiadores ativos, foi exatamente o fato de ter minha conta congelada no Brasil, a censura nas redes sociais, os canais desmonetizados. Nós, no mesmo dia, recebemos essa notícia. Ali você me mandou uma mensagem, aconteceu com você? Eu falei, aconteceu, estamos juntos, estamos no mesmo barco e o barco está afundando. Ainda bem que a gente tem uma ilha segura aqui. Deixa eu falar para as pessoas, essa live está acontecendo no meu canal no YouTube. A gente tentou configurar o canal do Rodrigo, dessa vez não aconteceu, mas um dia a gente repete isso também no canal dele. Essa live está acontecendo no meu canal do YouTube, e o canal está bloqueado no Brasil, mas as pessoas conseguem ver o vídeo. Então nós estamos com uma audiência gigantesca, eu nem sei quantas pessoas estavam nos assistindo aqui no YouTube, tinha, sei lá, já tem 5 mil no YouTube, mas vai ter mais não sei quantas, mais o Rumble. Também está acontecendo no meu canal no Rumble, e a gente combinou que você vai... Vou fortalecer o meu canal do Rumble. O seu canal no Rumble, para as pessoas... E é fácil, tá? Tudo que você publicar no YouTube... já vai automático. Tem uma chavezinha para ir automático no Rumble, então é fácil. Para quem não sabe, o Rumble é o grande concorrente do YouTube, plataforma que está crescendo, se tornando gigantesca. Eu tentei levar a Jovem Pan para o Rumble, eu acho que a Jovem Pan vai para o Rumble também. Mesmo agora depois... não adianta muito. Já não vai ter pouca audiência. Principalmente no Morning Show. Não, o 3 em 1 também. Ficou cagado. 3 em 1 também. Tiveram que botar vários lá para ver se compensa. Pra ver se dilui. Né? Mas o Jovem Pan, a Oeste está no Locals. No Rumble. Perdão, fazendo o Oeste Sem Filtros, os programas todos da Oeste. E tem muita gente, estava falando com o Thiago Asmar aqui, pilhado para ele também entrar no Rumble. Então, o Rumble tem o compromisso de não censurar as pessoas. O Rumble tem esse compromisso de... Que foi o que o YouTube fez com a Oeste, por exemplo. Foi o que levou o Oeste pro Rumble, foi 1 mês, se eu não me engano, de suspensão. Antes de desmonetização e 1 mês de suspensão. E a Jovem Pan tá desmonetizada no YouTube até hoje, tá? Então a desmonetização tá se tornando... O Project Veritas tomou um strike hoje. Então a desmonetização tá se tornando cada vez mais comum. Então Rumble é a alternativa. Tem aplicativo para Android, tem aplicativo para iPhone, tem aplicativo para televisão, para as marcas grandes de televisão. E acabamos de descobrir aqui agora que também vai mandar plaquinha bonitinha aqui no YouTube. Vai. Eu hoje tô chegando a 100 mil inscritos e eles vão botar a plaquinha, eu vou ganhar a plaquinha de 100 mil inscritos para botar na parede. Então, assinem o Rumble, se inscrevam no Rumble, baixem o aplicativo. Além disso, a gente tem o Locals, e que vocês estão vendo essa plataforma bonita aqui. O Locals, ela é uma plataforma que ela tem semelhanças, digamos assim, com o Facebook, talvez, onde a gente tem mais liberdade do que a gente pode postar de conteúdo, no sentido que eles também não censuram, mas também dá para postar PDF, dá para postar arquivo. Muitas vezes eu quero citar uma fonte, quero citar um estudo, coloco o PDF lá direto, etc. E você consegue entrar nas páginas de cada um de nós. O Rodrigo já está com um Locals bastante grande, o meu também tem crescido bastante, e existe uma diferença no Locals. No Locals, ele permite que nós criemos conteúdo exclusivo para aqueles que nos apoiam. Então, aquelas pessoas... na verdade, quem nos apoia está pagando conteúdo para todo mundo.
Porque o conteúdo gratuito também é pago pelas pessoas Exato. que nos apoiam. Exato. É um oferecimento dos nossos apoiadores. É um oferecimento dos supporters. E é isso aí, cada vez mais, pelo menos a minha ideia é concentrar conteúdo exclusivo para esses apoiadores, né? Porque, de novo, eu até brinco, Paulo, nós somos defensores do livre mercado, do capitalismo, do lucro, nós não somos esquerdistas. Eu fui congelado, minha conta no Brasil, demitido da Jovem Pan por pressão do Estado, desmonetizado nas plataformas, tem que criar uma alternativa de remuneração. E acabou que eu gostei. Me dá um grau de liberdade muito maior. Eu falo coisas mais profundas, exato, porque é um grupo mais seleto, óbvio. Hoje eu tenho um pouquinho menos de 1.000 apoiadores desses 23 mil membros da comunidade, e ali a gente vai concentrar coisas específicas sobre um livro, vamos debater um assunto específico legal, e coisas se aprofundando um pouco mais do que apenas as lives que eu fazia. Então essa é a ideia. Não, né? E dá para você falar para pessoas que você sabe que realmente estão te apoiando. Isso. Tem menos hater. Se o hater quiser me pagar, tudo bem, que venha ser hater. Mas ele vai ser massacrado na comunidade. Vai ser massacrado porque lá a turma pode comentar também. Tem gente que leva para minha comunidade coisas, postagens. Exato. E pode fazer isso numa boa. Só que se o cara chegar lá para isso, vai ser atacado por todo mundo e daqui a pouco vai ser... Enfim. E a outra coisa que dá para fazer, eu tenho feito, por exemplo, um vídeo curto diário, que eu coloco lá, um vídeo de 5 minutos. Às vezes, ontem comentei, por exemplo, sobre o caso do Ron DeSantis e a Disney. Anteontem comentei, hoje eu ia comentar sobre o Marcelo Bretas. Então, cada dia eu faço um comentário. Esse é pessoal para você. Bastante. A gente pode falar disso? Pode. Embora eu não tenha sofrido na mão do Bretas especificamente, eu conheço muita gente que sofreu e esse ativismo sempre me incomodou. Mas, bom, falando sobre o que a gente vai falar aqui, hoje a gente combinou de falar, estamos aqui com uma pautinha. Não, combinamos mais ou menos. 3 minutos. Mais ou menos. A gente vê na parte técnica toda, operacional, e eu viro pro Paulo, temos alguma pauta? Ele, não, deixa eu pegar aqui e escrever alguns highlights. Então temos aqui os nossos highlights, não precisamos seguir nada. Acho que vocês são muito bem convidados também, muito bem-vindos para perguntas, para... começar a fazer sugestões até de temas, mas nós vamos passar pelo óbvio aqui, né, Paulo? Vamos ter que falar do desgoverno Lula atual, que vem destruindo já tão rapidamente o Brasil, e o legado de Bolsonaro. Podemos falar do legado de Bolsonaro, o que foi esse governo, onde errou, ou se errou, a direita em geral, ou o presidente. Podemos falar, óbvio, do meu assunto preferido há anos, e acho que seu é um dos preferidos também, a militância da mídia. Você tem um curso, né, A Morte do Jornalismo, uma ideia de um livro meu também, falar dessa militância. Vamos falar um pouquinho de Covid, que eu acho que, tá tendo um monte de reviravolta. Bom, né? Um monte de reviravolta. Eu vi o DC Draino, que eu sigo outro dia, falando assim, então, já chegou aquela hora que as pessoas todas que me cancelaram e pararam de me seguir vão voltar de fininho? Né? A gente tava certo. Vamos falar um pouquinho de guerra cultural, essa questão, essa agenda woke, que talvez tenha atingido já o seu pico aqui nos Estados Unidos. A gente vive isso na pele aqui e vê as coisas de perto. Tem um incidente recente que dá pano para manga. O Scott Adams, o criador do Gilbert, personagem da tirinha de jornal, ele foi cancelado por uma fala muito infeliz, é verdade, mas isso mostra o duplo padrão da mídia e da esquerda em geral. E o Elon Musk saiu não em defesa dele, mas em defesa da isonomia e atacando o racismo da imprensa. Então, foi uma coisa que dominou aí o noticiário e os debates nos Estados Unidos. E depois, Paulo, a ideia acho que é 1 hora de papo livre. Vamos ficar aqui 1 hora e pouquinho. A gente não tem hora exatamente marcada, mas 1 hora e pouquinho aberto no Rumble e no YouTube e no Locals. Depois dessa 1 hora, quem quiser acompanhar, a gente vai para o Locals. E depois a gente vai fechar só para apoiadores no Locals. Vamos começar no Locals. O Locals está desde o início. Quem quiser acompanhar agora no Locals vai ver que é uma ótima, inclusive, qualidade de transmissão. Mas no meio do caminho a gente vai fechar e vai falar só para apoiadores. E para apoiadores a gente vai tocar nos assuntos. Aí tem ali, ó. Aí a gente veste a roupa de homem-bomba. Né? Aí tem ali, a gente não pode nem falar a pauta aqui agora, Beto. Começa com S, termina com F, tem T no meio. Forças Armadas. Forças Armadas, a opinião sobre o que aconteceu. E acho que vale a pena, Paulo, a gente nunca conversou direito sobre isso, em detalhes, falar das nossas experiências da Jovem Pan, né? Eu acho que vale. Porque os apoiadores vale. Enfim, não quero... Eu nem sei como é que foi. E eu não quero nem me adiantar. Eu guardo uma certa distância e até uma certa... Eu não sei se a palavra certa é pena, né? Mas assim, é triste o que aconteceu. Claro.
É triste, tinha todo um potencial. E o sistema é bruto. Então a gente conversa um pouquinho disso à frente, nossas experiências lá e como é que foi a saída de cada um. E projetos, isso aí a gente está meio que falando. Já tem a turma dos exilados, até um nome bom, assim. Os exilados, né? Você sabe que a nossa amiga Ana Paula Henkel, ela não tá ainda de mala pronta. Um beijo, Ana. Porque a Ana Paula é uma que insiste pra gente fazer isso aqui. Ela estava querendo. E ela não tá de mala pronta, mas ela tá começando a ficar de mente aberta para a possibilidade de sair da República Soviética da Flórida, da Califórnia. Que, aliás, eu vi umas cenas chocantes hoje, não sei se chegou a você, mas uma van dessas da Amazon parada, e a brincadeira do título era assim, agora novo método de distribuição da Amazon, One Stop Shop. Exato. E a turma fazendo que nem a gente está acostumado a ver no Brasil. O saque de caminhão. O saque de caminhão no Brasil. Então, assim, a Califórnia tá doomed. E a Ana Paula tá começando a flertar com a ideia, ela tem uma preferência lá, gosta do Texas, mas o marido dela, Carl, gosta da Flórida. Então vamos convencê-la, vai que um Lacombe da vida resolve se mudar, a Renata Barreto, daqui a pouco a gente faz o time Os Exilados. E tem umas pessoas que a gente tem que trazer, né? As pessoas têm que trazer. Por exemplo, o Fiuza tinha que estar aqui. Tinha. Fiuza tinha que estar aqui pelo bem dele. Era mais seguro. Era mais seguro. O próprio Adrilles, que foi cancelado. Tem uma turma boa, cara. Tem um monte de gente legal pra gente trazer pra cá. Então, pessoal, só para deixar claro, essa segunda parte vai ser só no locals.com. Tanto para os meus apoiadores, quanto para os apoiadores do Rodrigo. Não faz diferença quem que você apoia. Pode apoiar um ou pode apoiar O ideal é que apoie os dois. Tem gente perguntando aqui no meu canal. Eu já apoio o Rodrigo Constantino. Como faço para apoiar o Paulo Figueiredo? Vai na comunidade. Qual é a tua comunidade? Então vamos lá. Quem estiver assistindo no YouTube, no Rumble, os links da comunidade estão na descrição. Então, tanto o meu quanto o do Rodrigo, os dois estão na descrição. O meu é o Real P Figueiredo, que é o handle de todas as minhas redes sociais, realpfigueiredo.locals.com, e o do Rodrigo é rodrigoconstantino.locals.com. Se quiser que puder apoiar os dois, a gente coloca quantias mais baixas, a gente agradece, todo mundo sabe onde é que o bolso aperta, não tem ciúme aqui. Se quiser se só puder apoiar o Rodrigo, só apoia o Rodrigo, se só puder me apoiar, só me apoia, não tem ciúme, o importante é que vocês ajudem a maré a subir, né? A maré quando sobe levanta todos os barcos. É isso aí. Então, e são vocês que estão garantindo que a gente continue a falar. Eu sempre digo isso, Rodrigo. Fica gravado? Perguntando, fica gravado. Fica gravado. No Locals fica gravado, você vai poder assistir sempre. No YouTube você só vai ver o primeiro momento e o Rumble que a gente vai desconectar e ficar no Locals. Eu sempre digo isso, Rodrigo. Quando você trabalha numa emissora, você tem patrão. Então, por mais que a gente gozasse uma liberdade muito grande na Jovem Pan, nós tínhamos limites. Nós tínhamos um patrão. Em última instância, o patrão acaba sendo muitas vezes os anunciantes, né? Você tem um logo aqui, você tem que respeitar certas regras até de comerciais, de business. Exato. E quando vem o Sleeping Giants e começa a cancelar um monte de patrocinador, a pressão vem. Quando nós temos esse modelo de apoio direto, eu queria até que a gente falasse disso, Daily Wire e tudo mais. É o melhor modelo, cara. Esse modelo eu tenho hoje 1000 patrões. É muito melhor. E quando tiver 15 mil, você vai ganhar mais do que ganhava na Jovem Pan. Já tá igual. Então, já tá igual, graças a vocês. Muito obrigado. É verdade. Já substituíram em 2 meses de plataforma, já substituíram a Jovem Pan. É isso mesmo. Então o que acontece? E hoje, se vier o Sleeping Giants e começar a querer te cancelar... Dá uma banana. Caguei, porra. Dá uma banana. Vai ter que perturbar cada um dos... Exato. 5 mil apoiadores daqui a 2 meses, espero eu. Né? E, de novo, isso é a forma mais segura que tem da gente levar o nosso conteúdo mastigado, anos e anos de investimento, de estudo, para vocês, né? As nossas análises. E, de novo, Paulo, como eu disse, eu tô querendo concentrar cada vez mais as análises mais delicadas, por motivos óbvios, apenas para a turma de apoiadores. Né? Eu entendo quem não pode, tem 23 mil pessoas que estão lá e 1000 apoiando. Eu entendo os outros 22 mil ainda não apoiarem e tudo mais, por motivos pessoais. Mas espero que entendam também, porque existe uma cultura do tudo grátis na internet. Não, tem gente que fica puta. Dá esporro. Dá esporro. Falo, você tá brincando? Pelo contrário, você devia agradecer, porque eu vou continuar gerando conteúdo gratuito. Semana que vem eu quero começar um novo show, terça, quarta e quinta. Mas assim, quem banca o show, eu acabei de reformar o meu estúdio inteiro. Aliás, gostei do título, by the way, parênteses, que você deu um pingo de liberdade. De liberdade. Achei uma tirada muito boa, uma alfinetada inteligente. Com a eu não consegui bolar nada com 3 em 1. Mas a gente pensa.
Mas com o Pingo de Liberdade que o Rodrigo tá falando, para quem não sabe, é o programa que eu faço às quintas-feiras com o Fernão Lara Mesquita e o Gerson Gomes, que eram meus companheiros no Pingo nos Is. Mas mesmo os programas que eu faço aberto e os comentários que você fizer aberto, as lives, etc., até mesmo, de certa forma, sua participação no 4x4 e onde quer que seja, no fundo, tá sendo sustentado por isso. Claro. Porque... graças aos 1000 apoiadores. Tem gente perguntando, já podemos rir do Xande? Não faz isso não. Faz isso não, que o homem é poderoso. Você sabe que eu contei uma história pro meu filho, que tem um homem malvado no Brasil, que tem uma caneta poderosa, e hoje, indo pra escola, ele perguntou, pai, como é que é a caneta? Eu não entendi nada. Caneta de quem, filho? A caneta do malvado no Brasil. Aí eu falei, como assim, filho? Não, ela tem poderes, que você falou. Não, ela tem poderes. Ele dá uma canetada, congela a conta do papai. O papai fica sem poder ter acesso ao dinheiro. Na cabecinha dele, sei lá o que tá entendendo. Não, as minhas filhas chamam de o cabeça de ovo. Então, elas é que chamam, não sou eu que chamo. Então, elas é que chamam o cabeça de ovo. Papai, o cabeça de ovo mal tá fazendo isso. Porque eu acho legal falar isso, porque ele é psicopata, então psicopata não tem essa, tecnicamente, psicopata não tem essas, eu que tô dizendo, fica tranquilo. Eu tô calado. O psicopata tecnicamente não tem a capacidade de empatia. Mas é importante que as pessoas entendam, e os haters, etc., que a ação de bloqueio tem resultados efetivos em crianças, em famílias. Eu trouxe aqui o Alan dos Santos. Ele então, o cara tá sem poder ver a família. Destruíram a vida dele. Destruíram a vida do pelo cara, crime de opinião. Com uma criança excepcional, não excepcional, mas com necessidades especiais. Então, não é guerrinha de xingamento da internet. Não é. Vidas reais, indivíduos de carne e osso, com famílias, são impactados de forma muito violenta. Olha mencionamos aqui o nosso amigo Fiuza, por exemplo. Ele desapareceu do mapa, ele tá under the radar, né? Quebraram a espinha dorsal do homem, um cara que era afiado no Twitter e tudo. Você pode discordar de coisas que ele falou, defendeu, tudo bem, mas o Fiuza é um terrorista, o Fiuza é um criminoso, o Fiuza é um cara perigoso. Não é, então assim... Não dá nem pra discordar da inteligência do Fiuza, não concordar com as ideias. O Fiuza é um cara brilhante. E um cara sem tribo, um cara que bateu em todo mundo já, ele bateu em todo mundo, ele bateu em mim. Quando eu fazia toda semana com ele o podcast, o Papo na Gazeta do Povo, porra, a gente vivia quebrando pau lá, porque eu trazia a visão mais de guerra cultural que eu quero trazer para vocês aqui hoje, e ele vinha com uma visão mais cínica. Isso é tudo carreirismo, tudo oportunismo, que eu acho que são visões complementares, mas ele diminui o peso da ideologia, na minha opinião. Então, assim, o cara não tem tribo, o cara liga a metralhadora dele diante de quem tiver que ligar. E conseguiram, esse sistema, esse indivíduo, conseguiu dobrar o Fiuza. Então, cancelaram o Monark. O Monark. Quando você começa a cancelar o Monark, eu falava isso. Mas o Eunuco Vertebrado defendeu isso. Mas o Eunuco Vertebrado defendeu a censura de todo mundo. Defendeu, porque disse que o Monark defendeu um conjunto de falas perigosas. Então ele defendeu a censura. Meu Deus do céu. Não, e toda a turminha do MBL, todos eles que são amigos do Monark, ou eram amigos do Monark, acabaram defendendo. Viraram as costas. Dele. Pô, nem botei isso aqui, Paulo. MBL / Eunuco Invertebrado / Joyce. Pô, dá pano pra manga. Dá pano pra manga. Você vê que a gente nem entrou na primeira pauta do desgoverno Lula. Por isso que não precisava de pauta. Não precisava. Vamos falar então de desgoverno Lula, Rodrigo. Deixa eu começar perguntando a tua opinião. O que você acha, os highlights do governo Lula, assim. Numa escala de 0 a 10, sendo 0 o pior e 10 a defesa que a Miriam Leitão fez do governo Lula. A Miriam Leitão fez 11. Eu tive um professor de física, né, no Santo Agostinho, que ele deu uma questão extra uma vez na prova, a prova valia 11. E eu tirei 11, foi a coisa mais orgulhosa da minha vida, eu quase emoldurei a prova. A Miriam Leitão tirou 11 no diretório do PT. Numa escala de 0 a Miriam Leitão, o que você está achando do governo Lula? Não, é zero. E não é brincadeira. Assim, eu sempre falo, Paulo, eu critico o PT e a essência do PT não é há 10 anos, não é nem há 20, é quase 30. É o que eu faço a minha vida inteira, eu não sou neófito de antipetismo. Então, eu conheço o modus operandi dessa turma. E mais do que isso, a turminha dos tucanos de mercado, meus coleguinhas de mercado financeiro, a turma que fez o L para salvar a democracia e hoje tá que nem o Chico Graziano dizendo, não vem jogar pedra na gente, isso não agrega nada. Vamos continuar jogando pedra e dando os nomes.
Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Helena Landau, João Amoedo, vamos dar os nomes, porque vocês embarcaram numa narrativa fingindo que não conheciam o que é a essência do PT e o Lula, e que ele estava vindo com muito mais sede de vingança, com muito mais ódio. Então, achar que ia votar no Lula, digitar 13 e ter o Armínio Fraga no Ministério da Economia é uma piada. A gente sabia o que ia acontecer. Você falou, eu falei, a gente sabia. E não era preciso ter bola de cristal. Então, uma turma que substitui Paulo Guedes por Fernando Haddad merece ver o barco afundar. O problema é que muita gente inocente afunda junto. Então, assim, governo Lula, Haddad, pura incompetência, mentalidade atrasada, anacrônica, equilíbrio fiscal para eles é aumentar imposto. Então, essa é a discussão toda. Não tem uma medida que visa a reduzir despesa. Isso só para falar da minha área de especialidade, que é a economia, e a que a mais afeta aí João e Maria no Brasil. Agora, podemos falar de todas as outras áreas. Os ministérios todos foram leiloados, foram entregues para feudos partidários uma vez mais, toma lá da cá, né? Ministro que faz uso do orçamento secreto, que voltou a ser emenda do relator para beneficiar suas próprias fazendas, né? E a mídia se cala. Ministra ligada a miliciano da Baixada Fluminense e o Freixo, que só acusava o Bolsonaro de miliciano todos os dias do ano, some, porque ela, inclusive, é superior dele, na secretaria dele. Então, é tudo escandaloso. Marina Silva voltou à cena do crime, né? Então, e já temos recorde de desmatamento, mas ela não sabe nem o que dizer a respeito disso. Ela gagueja. Então, nós estamos, Paulo, com uma deterioração muito acelerada do quadro todo, do legado deixado pelo governo anterior. E aí a gente vai ter que falar disso, vamos trabalhando e aprofundando o tema, mas a tática do PT vai ser repetir por 4 anos, se durar esse tanto, se o Alckmin e o Alexandre de Moraes e o sistema deixarem, né? Eu sei que você tem uma visão um pouco diferente da minha nisso, você acha que são os Faria Limers e garotos de playboy de prédio que declarou guerra a comunista Street Fight, a hardcore, a Dirceu. Eu acho que é uma briga boa. Eu não declaro vitória antecipada para PT, não. Eu acho que o sistema tucano é poderoso para burro. Mas a gente chega lá também. Meu ponto é que a deterioração é muito rápida e essa turma vai bater na tecla durante 4 anos, se durar isso tudo, de que houve uma herança maldita. E isso é muito importante os brasileiros entenderem que é falso. É uma narrativa falaciosa. A herança do governo é o menor desemprego desde 2015, mesmo com uma pandemia, quase 1 trilhão de investimentos nos próximos anos contratados por políticas público-privada do então ministro Tarcísio e do governo Bolsonaro, desburocratização, digitalização, redução de burocracia, um monte de medidas que colocaram a economia de volta no trilho e contrataram o crescimento. E essa turma, não subestimem a incompetência, vai destruir tudo isso muito rapidamente, já está acontecendo. Eu vejo isso que você falou, eu acho que esse governo chegou lá com a união de 2 grupos que são bastante distintos, né? Um grupo é o grupo de esquerda mesmo, e o outro grupo, a gente pode chamar aqui de establishment, neotucanato, Deep State, qualquer coisa do tipo. A Globo. Entenda, para mim, estes grupos entraram em conflito em 2015, quando a economia começou a afundar. Quando a economia começou a afundar, a gente entende que houve um movimento popular pelo impeachment, e de fato houve, claro que houve, mas também é verdade de que houve o que o PT chama de golpe, que foi uma revolta do establishment tucano, essa elite brasileira. MDB, os fisiológicos, a turma. Reúne várias pessoas, reúne os acadêmicos, reúne Fiesp, reúne banco, os oligarcas de todo o Brasil, os bancos, dentre eles, reúne o pessoal do mercado financeiro, o grosso do mercado financeiro, que não é banco, em fundos de investimento e family offices, etc. Uma elite paulista que tem nojo estético do Bolsonaro. Esse grupo se uniu para retirar o PT do poder com o apoio popular em 2015 e 2016. E venceu.
E acho que só o apoio popular não teria sido suficiente. Também acho. E eles também não teriam sido suficientes sem o apoio popular. Não foi o MBL que fez Não foi. a Dilma cair. Não, nós estivemos juntos em vários carros de som Isso. na praia de Copacabana. Não era só aquilo, mas de fato era aquilo também. Sim. E, óbvio, se você conversar, eu não sei se você entrevistou o Eduardo Cunha, eu entrevistei o Eduardo Cunha uma vez, e ele conta... Eu sei que ele toca bateria também, que nem eu, mas pior. Toca mal. Tá bom. E aí, no final das contas, o Eduardo conta o lado dele da história e você vê a conexão dessas duas coisas. Sim. Esse mesmo grupo que jogou o Lula embaixo do ônibus e o PT embaixo do ônibus e se livrou deles, depois viu que precisava do Lula para se livrar do Bolsonaro. Porque achavam... E voltou agora com o Lula. Eles achavam que quando se livrassem do Bolsonaro... Ia vir um Tucaninho, ia vir uma terceira via, uma Tebet. Que na época era a segunda via. Porque o Brasil vivia nessa dicotomia desde da década de 90. Isso. Então eles imaginavam que era isso que ia voltar. Eu sempre falo que isso fica muito claro, e eu coloco o establishment jurídico nessa história, quando você vê as conversas dos procuradores que saíram na Vaza Jato, escandalizados com o Bozo, esses, Dallagnol e Pozzobon, esses caras estão escandalizados com o Bozo e achando que viria uma Marina. Teve um grupo grande de procuradores da Lava Jato e companhia, e Greenfield, não sei o que apoiaram Marina. Apoiaram abertamente. Então eles imaginavam que vinha alguma coisa assim, uma esquerda mais europeia e menos chavista. Mais fofa, com uma cara simpática. Depois eles reabilitaram o Lula por nojo estético do Bolsonaro. Eles reabilitaram o Lula como única alternativa. Aí o nojo estético é uma parcela, porque aí, como você falou que são vários grupos, tem de tudo. Torneiras foram fechadas, Lei Rouanet, ambientalistas, ONGs. Isso. Então é uma reação de uma turma asfixiada. Os bancos começaram a ter mais concorrência. Então é uma reação. A Globo não tinha mais bilhão pingando. Então é uma reação de um sistema todo unido em troca de grana e espaço. Nojo estético na física, torneira fechada na jurídica. Isso, exatamente. Boa definição. Então, esses caras se uniram para se livrar do Bolsonaro. E hoje você tem uma união desses grupos. É isso. Agora, eu não creio que essa elite, esse establishment, queira que o Brasil vire uma Venezuela. Nem eu, por isso eu acho que não vira. Enquanto o Haddad, o próprio Lula e a turma da esquerda, de fato, que é quem chegou ao poder... Isso, o Dirceu, a turma do Dirceu. Eles querem que o Brasil vire algo mais evoluído, mas nos moldes de uma Venezuela. Pelo menos nas suas estruturas sociais de poder. Sim, precisam cooptar as Forças Armadas, que é um debate que a gente vai ter depois. Exato. Precisam calar de vez os dissidentes da mídia ou das redes sociais, em curso, check. Isso. Né? Então, assim, eles vão tentar. As duas prioridades. E desarmar a população. E desarmar a população de novo. Então, eles vão tentar. A minha esperança é que vem desde a sabedoria dos sumérios, lá quando na cidade de Uruk colocaram para brigar lá o dono da cidade, o quase semideus, com alguém que tinha tanto poder quanto ele, é que esses grupos não se bicam muito bem. Então, eu não acho que o Alexandre de Moraes queira que o Brasil vire uma Venezuela. Não quer, e não quer que o Lula tenha muito mais poder que ele. Exato. Então, isso está contratado, esse embate. E aí é uma questão de quem você acha que é mais forte. Eu, nas minhas palestras de 2014, 2012, 2015, eu dizia, brincando assim, tem que falar baixinho, Brasil não vira Venezuela. Quem vai salvar a gente é o PMDB. Eu brincava. Que eu falava assim, eles têm interesse em preservar a galinha dos ovos de ouro. E se degringola a nível nem de uma Venezuela, de uma Argentina, começa a sacrificar a galinha dos ovos de ouro. Isso não interessa para a Fiesp, isso não interessa para Globo, isso não interessa para Branco. Então essa turma tá de olho. Tanto que... Sabe o que faz a diferença, na minha opinião, de quem vai vencer? O quanto tempo demora para a economia degringolar. E eu vou te explicar o que eu acho desse negócio. Equação. Eu acho que se a economia degringola devagar o suficiente para o PT ocupar todas as estruturas de poder, game over. Eles ganham. Concordo. Se a economia degringola rápido demais, antes deles ocuparem as estruturas de poder... Botam eles para fora. Exato. Então, assim, vão ter novos ministros do STF mais alinhados com o PT, entrando no caminho. Isso. É uma corrida. E no final das contas, quem define vai ser o estado da economia. Se a economia começar a degringolar esse ano, o PT... ano que vem tá fora. A merda é que, como eu já disse antes,
a turma do Bolsonaro, do Paulo Guedes, deixou as coisas nos trilhos. E não é então, só tem isso. Os caras são cagões. Tem um crescimento contratado. Fechou ano passado com 3% de crescimento a estimativa. Tem um crescimento contratado, uma inércia positiva. Eles se dão bem com a herança bendita. Com o cenário, contexto global. O contexto global. No primeiro ciclo do PT, boom de commodities e boom demográfico. Crescimento da China. E agora eles já assumem com uma super safra, com as cadeias produtivas mundiais reorganizadas depois da Covid. Então, assim, com outro produtor de alimentos, a Ucrânia, que vendeu a última safra que tinha esse ano. Então, assim, os caras, eles chegam com uma sorte gigantesca. Então, a dúvida é, vão navegar na herança bendita e na sorte a tempo suficiente para cortar as estruturas? É isso que está em jogo no Brasil hoje, concordo. A análise é essa mesmo. A gente está vendo, né, quando os tucaninhos que fizeram L, logo depois, com as falas do próprio Lula, do Haddad, falaram, eu estou com medo, eu tenho medo, né? Eles estavam demonstrando que a coisa ia por um caminho que poderia levar a essa deterioração muito acentuada rapidamente, né? E, de fato, peitar a autonomia do Banco Central, que é um capítulo à parte, né? O que você tirou disso? Porque não ia passar no Congresso. Eu acho que ele criou uma cortina de fumaça, um bode expiatório, para justificar problemas eventuais, porque o Lula não acha que vai conseguir reverter essa conquista do governo Bolsonaro. E foi do governo Bolsonaro. Tinha discussões já acontecendo no Congresso. Concretizou-se. Mas é assim como a reforma previdenciária. Sim, não foi o Rodrigo Maia que fez a reforma. No governo Temer tinha uma proposta de metade daquela economia em uma década e tudo. Então, é isso que está em jogo. Nós vamos ver agora, né? Eu nunca subestimo a capacidade dessa turma de fazer lambança. Mas eu concordo com você. Eles estão indo com muito mais sede ao pote do que foram em 2003, porque o mundo vivia mais ao centro em 2003. Quando o cara vira e fala assim, eu não quero nem saber, eu vou botar Simone Tebet e Haddad para comandar a economia, teto de gastos é o escambau, ele já mostra que ele não veio com cartões brasileiros, tripé macroeconômico, e é engraçado, porque a Miriam Leitão, que era grande defensora dessa porcaria toda, também rasgou. Não, mas a Miriam Leitão disse que o Bolsonaro não ter subido o preço da gasolina era para atender aos ricos que tinham carrões. Exato. E agora ela diz que subir o imposto, que consequentemente vai subir o preço, é bom, porque é um imposto para poupar a questão ambiental, social, e quem paga é só o rico que tem carro. Quer dizer, olha, a Miriam Leitão é um caso à parte, né? Dá para falar bastante. Dá para falar bastante, mas na verdade eu acho que isso é quase uma brincadeira, mas para um debate mais sério, porque a gente colocou nesse grupo do sistema, e é um grupo importante, não dá para menosprezar. Ainda tem muita casa neste país ligada nesta porcaria de emissora, que é a Globo. A Globo teve influência nessa eleição. A Globo faz um jogo sujo, um jogo pesado. Então, a gente falava da importância da Globo News, da Jovem Pan, e a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. A Jovem Pan chegou pela primeira vez na história a ameaçar a liderança da Globo News. O que significa que, não importa qual o impacto que você pense que a Jovem Pan teve, a Globo News era mais. E isso a Globo News. A Globo aberta. Imagina a Globo. Então não dá para menosprezar, não dá para brincar com esse troço. Não, um programa líder da Jovem Pan, o Pingos nos Is, num dia normal bom, ele tinha alguma coisa com 1 milhão e pouco de espectadores. E era o programa de opinião, de notícias mais. Isso é 1 ponto e pouco de Ibope, não é isso? 1,2. Então a Globo chega a ter 20 e tantos, exato. 30. O Jornal Nacional tem 20 e poucos milhões de espectadores. É isso. Então, não adianta. E não adianta, porque continua tendo. Já teve muito mais, era uma parcela muito maior da população, mas hoje ainda tem um impacto absolutamente gigantesco, e as pessoas precisam entender isso. E principalmente quando você não tem contraponto. Eu acho impressionante, não vou entrar no Jovem Pan aqui, que uma emissora tenha surgido em um ano e se tornado líder de audiência em algum momento. Mas ainda assim, o tamanho dos caras é gigantesco. É um transatlântico, isso não muda da noite pro dia. E que eu vou te fazer uma pergunta agora, Paulo, em relação a isso especificamente. Você que é mais próximo do presidente, do ex-presidente do que eu, ele errou na postura com a Globo? Eu pergunto isso porque eu ouvi de um advogado de São Paulo, cara que pensa como a gente, tudo. Ele me falou, Rodrigo,
porra, faltou um pouco de pragmatismo. Não teve que compor em algum momento com uma ala do centrão do Congresso para não ser empichado, para ter governabilidade? Porra, por que declarou essa guerra de peito aberto à mídia e não azeitou um pouquinho a máquina porque é o que é? Ou você enterra, ou declara guerra achando que pode ganhar e aí vai para jugular, ou joga um pouco o jogo. E o jogo é abrir algumas torneiras e não sair de bilhão para 20 milhões em 1 ou 2 anos. Então, a pergunta que eu faço é a pergunta que eu recebi. Depois eu conto minha resposta, se for o caso. Mas assim, você acha que o presidente errou? Porque eu já ouvi análises de que ele abriu muitas frentes de batalha. Isso não é uma coisa, militarmente falando, é muito inteligente, muito estratégica. Você tem que escolher prioridades. Os recursos são escassos. Escolhe 2 ou 3 inimigos prioritários e vai para jugular. Quando você declara guerra a todo mundo se une contra você. Então... A resposta é: eu acho que o presidente errou, mas não da mesma forma que o seu amigo pensa. E o raciocínio é esse mesmo, de abrir muitas frentes. Só que você tem que escolher quais frentes você quer lutar. E quando o presidente Bolsonaro assumiu, a minha sugestão ali naquele momento foi: compõe com o Congresso, destrói o establishment juristocrata. Só que naquele momento, a gente está falando aí de 2019, o establishment juristocrata foi quem tinha levado o Bolsonaro ao poder. Indiretamente, mas sim, tanto que o maior nome desse establishment juristocrata, que era o Sérgio Moro, virou ministro da Justiça. O lavajatismo tinha uma relevância muito grande. Claro, mas é que as pessoas não enxergavam que o lavajatismo era ativismo judicial que nos interessou para destruir um inimigo naquele momento. O que significa que você pode até ver um dragão que está ali devorando o seu inimigo, mas você não pode esquecer que ele é um dragão. E que, naquele momento, eu já via o perigo, porque eu vi o perigo daqui. Eu vi o perigo da juristocracia nos Estados Unidos, onde os grandes opositores dos juristocratas são os conservadores originalistas e textualistas. Então, eu falava, compõe com o Congresso brasileiro é uma puta. Congresso brasileiro é fácil de comprar, não estou falando de corrupção, não. Eu estou falando de carinho. A forma, eu juro para você. Vanity Strip. É o que tem ali de gente que ficava doida só por tirar uma foto do lado do Bolsonaro. Mas você, olha, se conversar com congressista, depois que você começa, esse é bacana da minha experiência de vida, que eu já tive lá assessorando parlamentar. Mas então permita-me só discordar que não é uma puta. É uma mulher fácil. Porque a puta cobra, é uma piranha. É uma piranha. O Congresso é uma piranha, não, porque a puta cobra. Tem puta e tem piranha dentro do Congresso. Tá? Tem os dois. Mas você consegue comprar a maioria sendo só piranha. Só piranha. Só as piranhas você consegue comprar a maioria. Então, briga. A resposta para essas coisas é: briga com quem você precisa brigar, porque existe um raciocínio equivocado desse teu amigo. É a ideia, e equivocado de boa parte das pessoas no governo. Eu uma vez tive esse bate-papo com o meu querido Mário Frias e com o Porciúncula, com o Felipe Pedri. Eu tive um bate-papo até numa live com eles, onde eu falei o seguinte: claro que uma parte da revolta dos artistas tem a ver com Lei Rouanet, etc, etc. Mas o problema é que o corolário diz o seguinte: se você liberar dinheiro para os artistas, eles vão apoiar o Bolsonaro. Não. Se você liberar dinheiro para a Globo, ela vai apoiar o Bolsonaro. Não. É impossível compor com essa gente. Concordo. E com quem é impossível compor, a estes, você tem que, dentro da forma da lei, porque a guerra ela tem que ser travada por nós conservadores de forma justa, né? Usando até a doutrina católica, agora que você é católico, doutrina católica. Eu sempre fui, só me reencontrei. Guerra justa. Você precisa entrar em guerra. Quando você vê um mal que é infreável e com o qual você não consegue compor, você precisa entrar em guerra. E você não vai usar armas nucleares, você não vai usar guerra química, você não vai torturar o inimigo, você vai lutar a guerra de forma justa, mas você vai destruir o seu inimigo. Então a minha resposta é sim, o Bolsonaro errou na conduta com a Globo, errou em não destruir a Globo completamente. Porque é necessário para o Brasil que a Globo seja destruída. E eu quero ser absolutamente claro aqui, Rodrigo. Eu não estou falando de fechar veículo de imprensa, de calar jornalista. Não, eu estou falando que existiam, e dá pra gente entrar numa live profunda sobre isso, existiam formas de você destruir o mal que é a Globo na forma da lei. Eu gostaria, uma boa pergunta, que eu até
fiquei de fazer ao presidente, de repente faço, vou estar com ele, se Deus quiser, nos próximos dias, por que cacete ele prorrogou a concessão da Globo no final do governo? Precisava ter feito isso? Talvez num afã de que fosse receber algum... Não pode ser. Carinho, não pode ser. Iam poupá-lo um pouco. Não pode ser. Mas é ingenuidade. Se foi, é ingenuidade. Se for isso, é ingenuidade. Aliás, eu não botei aqui o assunto, agora estou pensando, você falou em guerra e guerra justa. A quarta e última tatuagem que eu penso em fazer é se visse passe Parabellum. Que vai fazendo o Kiko, né? Ele fez aqui o meu leão. Ele falou pra mim que isso não é um leão. Eu queria um leão. Eu queria um leão pequenininho. É um leão. Ele fez um leão. O Kiko. Isso aqui que fez foi o Kiko também, o meu. E o ponto é o seguinte, Paulo. Nós temos que um abraço pro Kiko Tatu. Maior tatuador, aqui perto, né? O maior tatuador do mundo. Que era cara é um artista. Cara é um artista. E tá agora a cagada, que era do nosso Rio, da Barra da Tijuca. Rio de Janeiro. De quando a gente cresceu. Tá aqui em Wynwood. Tá aqui em Wynwood e é um grande acompanhador artista. Também do nosso trabalho. Sim. Esperto. O que é inteligente pra caramba. Pra caramba. O que eu ia falar é que eu não botei aqui pauta de falar de Biden, né? De governo americano, de guerra na Ucrânia. Isso são pautas interessantes que talvez a gente vá divergir. Porque é importante buscar alguma divergência também. Eu vejo com alguma simpatia maior do que a média dos conservadores americanos o apoio americano à Ucrânia. A gente não vai divergir, porque eu tô do lado Eu tô achando a turma muito isolacionista. Mas a gente pode falar disso. E o Ocidente precisa ser protegido mesmo com globalistas. É o ponto que eu sempre trago, né? Jimmy Carter na Guerra Fria era um banana, tanto quanto o Biden. Mas não é por isso que você vai tomar o lado dos soviéticos no Afeganistão. Por aí. Você quer falar de guerra na Ucrânia ou você quer passar para a Covid primeiro? Vamos falar de Covid, então, porque tem a ver, tudo isso vai permeando também a questão da postura da imprensa, né? A questão do duplo padrão da imprensa é um negócio escandaloso. Falaram que tem mais de 15 mil pessoas acompanhando a gente no YouTube. Reforçar o apelo isso é importante. de que você inscreva-se nas comunidades do Locals, minha e do Paulo Figueiredo. Os links estão embaixo no YouTube. Isso é porque o meu YouTube não está ativado, nem o do 4x4. Hoje deu um probleminha técnico, não consegui. E também, se possível, se torne apoiador, né? Aquele que garante a manutenção das nossas comunidades no Locals. Então, vire um membro da comunidade de cada um de nós e um apoiador, se possível. Tem 16 mil pessoas nos acompanhando no YouTube e 4 mil pessoas nos acompanhando no Locals. E tem... No Locals, não, perdão, no Rumble. E tem mais 500 e pouco no Locals aqui. Quantas tem aí? 400 pessoas, 300 então, mais 1000 nos outros Locals. Então, agradecer as pessoas. E eu vou dar uma sacaneada aqui, dizendo que no YouTube da Jovem Pan, nesse momento, tem 9 mil pessoas. Tudo bem. A gente fala disso depois. Tu tinha, cara que... A gente fala depois, eu só quis dar a sacaneada. Bem intencionado. Mas mostra o poder do sistema. Então, a questão do Covid, Paulo, eu acho o seguinte, a coisa mais bizarra que aconteceu, talvez na minha vida, nos meus 46 anos de idade, sou um pouco mais velho que você, foi o Ocidente ter passado por esse teste recentemente e sido reprovado com nota 0. Isso para mim foi muito surpreendente. Eu confesso que eu não esperava. Eu sou um leitor voraz de livros sobre filosofia, natureza humana, história. Eu conheço a fragilidade da alma humana diante de teorias da conspiração, de paranoia, de medo. E eu sei como o ser humano, via de regra, aceita docilmente virar um cordeirinho na mão de grupos de poder, que assumem a responsabilidade de cuidar deles, em vez deles assumirem as rédeas das vidas com as próprias mãos. Então, eu sei de tudo isso. Não obstante, eu fiquei muito impressionado com pessoas do nosso meio, que daqui a pouco apareciam na nossa frente com 4 máscaras, apavorados, você não podia tocar nelas, e ficavam debaixo da cama, escondidas, e assim, o grau de histeria, de pânico incutido por esse sistema, por mídia, junto com Big Pharma, foi um negócio muito avassalador e muito rápido. Então, se foi um teste globalista para ver se o Ocidente se dobra de joelhos e vira uma província chinesa rapidamente, nós fomos reprovados com 0 e não passamos no teste. Nós viramos, né? O Canadá começou a congelar a conta de gente que apoiava manifestação de caminhoneiro. A imprensa e as redes sociais interditaram o debate. Você não podia, como jornalista,
fazer perguntas sobre vacina feitas às pressas, sobre lockdown que nunca foi testado e que era baseado em modelos abstratos que foram paridos por gente jovem, inexperiente. Então, coisas bizarras aconteceram. Mas eu queria apresentar uma versão mais otimista, de que a gente não passou com zero. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, o federalismo americano funcionou de uma forma espetacular e mostrou para o mundo por que esse país, como uma república, subsiste mais do que os outros. Então, ao mesmo tempo em que você tinha a República Popular na Califórnia agindo da forma mais draconiana que era possível e imaginável, proibindo as pessoas de irem para a igreja, você teve a Flórida, onde nós olhávamos para o resto do mundo e falávamos: vocês estão malucos. Em julho eu estava na Disney. Então, enquanto a Califórnia abriu em, sei lá, 1 ano e meio depois. Não. Então, o federalismo americano mostrou que... Bom ponto. Ele funciona, e por que funciona? O outro lado, com todos os problemas e o controle das Big Tech, a internet serviu para desmentir tudo. Tudo. Então, enquanto você tinha o YouTube, o Google, na época o Twitter, o Facebook e a Meta agindo para censurar o discurso, em algo que e eu conto muito isso no meu curso, é algo que foi embrionado, digamos assim, se é que essa palavra existe, na eleição do Donald Trump. Começou na eleição do Donald Trump, na segunda eleição isso se tornou um consórcio de fato organizado, mas o que foi absolutamente fantástico foi o fato de que as pessoas conseguiram usar a internet, e disto saíram o Rumble hoje como uma empresa de bilhão, e com ação, e com investidores como Peter Thiel e etc. Por isso, o Elon Musk, o maior bilionário do mundo, o homem mais rico do mundo hoje, comprou o Twitter. Por isso, única e exclusivamente. Sim, ele brinca que ele não era uma empresa, era uma cena do crime. E que ele foi o cara que falam mal dele, mas ele foi o cara que mais botou dinheiro numa organização sem fins lucrativos. Exato. E além disso, hoje o programa mais assistido do mundo é o podcast do Joe Rogan, que é um cara que se deu voz a McCullen, aos grandes caras que se posicionaram. Não, as bolhas foram furadas aqui e acolá. Então, e agora nós estamos vivendo um momento onde tudo está vindo à tona. Chamavam de teoria da conspiração e parece que era só conspiração. E o que aconteceu? Não era uma teoria da conspiração. E o que aconteceu com a credibilidade da imprensa? Se você olhar os números de imprensa, o número de republicanos que confia na imprensa dos Estados Unidos hoje é de 6%. Desabou. Com toda razão. 6% confiam na imprensa. Não é 60%, não são 60%, são 6%. Então, você teve e tá tendo backlash, tá tendo resposta a isso. Hoje eu tava sacaneando a sua querida amiga Vera Magalhães, mostrando uma postagem eu vi de máscara, dizendo: não sou idiota e irresponsável, corri 5 quilômetros com uma máscara de pano, correndo de máscara. Você sabe que eu na academia que a gente frequenta, vou dar aqui, como é que se diz? Fofoca. Uhum. Eu encontro o Paulo de vez em quando malhando, né? E naquela academia que a gente vai, na época do auge ali da histeria, também era obrigatório máscara. Isso. E teve um dia que eu fui isolado para um canto lá, achei uma esteira, fui correr, o cara veio atrás de mim, eu abaixava, né, a máscara, o cara veio assim: tem que botar no nariz. Quase que eu fiz uma discussão com ele ali, falando assim: você sabe os malefícios que isso pode me causar? Pra que eu vou usar máscara correndo aqui, sua anta? Né? Então eu quase briguei com o cara, mas falei: cara, ele tá no papel dele. A gente tá no condado de Broward, que é um condado que tem muita babaquice, mas eu, nessa época da pandemia, malhava numa academia mais raiz, que essa nossa academia é meio Nutelinha. É Nutella. Eu malhava fancy. Fancy, chique. Mas eu malhava numa academia mais raiz, que o cara virava e falava assim: meu irmão, me ajuda. A inspeção vem aí, finge que você tá usando essa porra. E no final ele não usava nada. E os caras faziam vista grossa. Então você tinha os dois grupos, digamos assim. E eu acho que teve isso também. Teve os business owners que se revoltaram. É verdade que... A tentativa foi muito massacrante. No Brasil mesmo, né? O Brasil, a turma do consórcio da imprensa teve mais voz. E as consequências disso pro dia a dia foram realmente consequências draconianas.
né, empresariais, em âmbito de emprego, de qualidade de vida, de liberdades básicas. Então me assustou. E hoje nós estamos vendo exatamente isso. Quer dizer, lockdown, máscara, vacina. Porra, vacina tem aquela brincadeira, né, Paulo? Primeiro era 100% de garantia que você não ia pegar a Covid. Depois que se pegasse ia ser suave. Depois que se pegasse você não ia ser hospitalizado. Depois que se pegasse não ia morrer. Depois só restou falar o seguinte, não, mas pelo menos você vai pro céu porque tomou vacina. Né? Porque, puta que pariu, é um negócio... E você tomou também, não tomou? Tomei 2 doses dessa Eu tomei porra. 2 doses da Moderna. Preocupado com as consequências. Você tá preocupado? Mas eu já contei essa história. Não, né? mas eu acho que tem uma certa histeria também nessa história. Tem histeria do lado dos antivax. Aliás, eu nunca fui antivacina. Essa vacina específica não é nem anti, é questionar. Né? Agora, eu contei a história de por que eu tomei. Mas, então, nesse contexto, eu acho que esse debate é um debate que fica meio emburrecido e hoje a sociedade está com um problema de emburrecimento, de polarização e as redes sociais têm razão nessa história. Mas a solução não é censura, a solução é a gente discutir as coisas de forma mais aberta. Mas eu digo o seguinte, o problema é quando a coisa se torna binária e a vida tem nuances. Claro. Então, uma coisa é você virar e falar assim, olha, no auge da variante Delta, onde eu abria o meu Instagram e eu via a quantidade de amigos meus perdendo os pais. Foi uma coisa brava. Onde você tinha pessoas morrendo pra caramba e você olhava pros hospitais, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu olhava o próprio Marcelo Ribeiro, falava assim com ele todo dia, pô, como é que estão os hospitais? E você via que as pessoas que estavam sendo hospitalizadas eram as pessoas não vacinadas. Então você tinha uma doença que era muito mortal num grupo populacional e a este grupo tinha a possibilidade de vacina. Ah, mas e as consequências de longo prazo? Eu falo, meu filho, você tem 75 anos. Isso, longo prazo para você não é tão longo prazo assim. Se você lê qualquer bula, você não toma nenhum remédio. Então é óbvio que a vacina tem risco. Agora, o caso do Bruno Graff é um negócio desnecessário. O cara tinha 28 anos, saudável. Criança, tô querendo... Não, eu queria dizer que o outro espectro, na verdade, dessa discussão, é o cara virar e mandar um bebê tomar 4 doses. Na época de variante Omicron. Ignorar que existia grupo de risco. Ignoraram. Não, e variante, grau de variante. Uma coisa é Omicron, onde o sujeito pega e é menos que um resfriado, e numa criança. Então, quando você coloca a discussão variante Delta em velho com comorbidade, no mesma pauta de discussão que Omicron em bebê, eu falo assim, não, as duas coisas não podem ser iguais. Agora, você sabe quem estava por trás disso? Eu acho que tem que ser accountable em algum momento, o Dr. Fauci. Esse cara, para quem não sabe, ele tá nesse establishment de health nos Estados Unidos desde a década de 90. 80. E na década de 90... Ele foi o cara da política fracassada de combate à AIDS. Isso que eu ia falar. Na década de 90... Ele foi o czar do combate à AIDS. O que ele fez ali? Por pressão politicamente correta, ele disse que não existia comportamento de risco. Ele tratou como equivalente o risco de um heterossexual monogâmico, fiel, e um homossexual promíscuo. É óbvio que existia uma diferença. Então... eu acho até desumano fazer isso com um grupo de risco. Claro. Porque vai como ficar mais, foi agora com a varíola vai ficar mais negligente, como Nova York, como foi quase um genocida, esse sim. Genocida de velhinho, pelo que ele fez lá. Então você não separar que existe comportamento ou grupo de risco numa epidemia, isso é por pressão política, isso não é coisa de ciência. E aí vem minha preocupação em essa turminha querendo monopolizar a fala em nome da ciência. Ciência clama por refutação. Ela quer ser contestada. Isso é Popper, isso é conjecturas e refutações. Você lança a hipótese, H0, busca a alternativa e tenta confrontar com hard data. Você não pode afirmar que só existe cisne branco porque você só viu o cisne branco. Você tem que falar, até hoje não há evidências de que existe cisne de outra cor, até que a Austrália descobriu o cisne negro. Então, essa turma não entende nada, Verinha Magalhães e companhia, Amanda Klein, eles não entendem nada de ciência. Ou, claro, existe sempre a teoria alternativa de não ser uma ignorância, ser má fé. Sempre esses dois grupos, né? O grupo dos oportunistas e o grupo das bestas quadradas.
né? Então eu não sei muitas vezes eles andam juntos e muitas vezes são os dois, mas tem um componente muito importante na sociedade que é o de sinalização de virtude. Essa foto, para mim, ela é simbólica, essa que eu publiquei hoje nas minhas redes, porque ela mostra aquilo, a sinalização de virtude e o amor por calar os que pensam diferente. Então, eu acho que essas pessoas... Que é o autoritarismo. O autoritarismo. Eu acho que essas pessoas enxergaram a oportunidade. Primeiro, tem muita gente com ganho pessoal. O Átila Yamarino saiu de um blogueiro de YouTube legal, que eu gostava dos vídeos dele esqueci qual era o nome. Ciência pop lá que ele tinha. Que eu achava legal, e virou a maior autoridade médica do país. Então, ele e o professor de educação física lá de Pelotas, que depois se candidatou pelo PT. Exato. Então, tem o ganho pessoal, né? Agora, a oportunidade de utilizar esse momento, para calar todos os opositores, foi muito grande. E aí nós vamos entrar, então, no tema de guerra cultural e sinalização de virtude e agenda woke, que é o seguinte, Paulo, sinalização de virtude tem tudo a ver com o meu Esquerda Caviar, o meu best-seller de uma década atrás. Claro. Porque é muito... E aí vem a importância da Globo, da mídia, porque é o clubinho. O clubinho, a cultura pop, Hollywood, eles criam as tendências, os modismos. E a turma que quer sinalizar a virtude sem gastar 3 calorias, posar de alma benevolente, a Greta Thunberg, o DiCaprio e companhia, basta pegar na prateleira uma dessas causas e sinalizar. Então, a pessoa postava uma foto com máscara correndo, pronto, ela é da ciência, do bem, se preocupa com as vidas alheias, enquanto nós somos genocidas, negacionistas e blá blá blá. E isso tudo com uma foto. Ela não gastou 3 calorias, não precisou fazer uma atitude. A Vera pelo menos gastou calorias correndo. Não, ela gastou antes, mas não para postar. Não para sinalizar a virtude. E ela deve ter corrido sem máscara. Será que ela é tão idiota assim? Não sei. Mas Porra, não é possível. Não, havia um grau de hipocrisia muito grande ali, não, Paulo. Havia um grau de hipocrisia muito grande. Veja que aquele da Globo lá foi pego andando na praia sem máscara. Todos eles. Pô, o carnaval bombando, agora o Carlos Bolsonaro apontou para isso, né? Pô, a mídia fala, mini onda de 20%. Pô, se fosse Bolsonaro, o crescimento de 20% era nova epidemia do Covid. Então, o negócio é ridículo. E essa... Mas o que me admira é você suspeitar que a Vera não seja tão idiota. Não seja tão burra. A necessidade de sinalizar a virtude falsa tá no cerne disso tudo que a gente está falando, quase, né? E da guerra cultural, sem dúvida. Porque isso é tão antigo quanto o homem, né? Eu gosto sempre, quando você trouxe algumas visões mais otimistas do Covid, da reação do Ocidente, do federalismo, eu vou trazer uma visão mais otimista. Só como contraponto. Não, eu vou trazer uma visão mais otimista em termos gerais, para quem está desesperado com o mundo, querendo parar o mundo para descer, porque... Gente, leiam Baltasar Gracián, um filósofo espanhol lá de Lá Vai Fumaça, século XVII. E ele, quando tem um trecho do livro dele, que ele fala assim, os valores se perderam, não se fala mais a verdade como antigamente, as pessoas são falsas e não sei o quê, a moral está corrompida. Cara, parece que está lendo um negócio de hoje. Então, a humanidade tem isso, o David Hume apontava, né? O ser humano está sempre vangloriando o passado idealizado e pessimista com o futuro e desprezando o presente. Veja, o La Rochefoucauld falava, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Isso, pô, também vem lá de trás. Então, a Bíblia, a vaidade das vaidades, o Eclesiastes. O próprio Jesus fala sobre a sinalização de virtude dos judeus tradicionais que oravam, ficavam com a cara, jejuavam com a cara. E ele, o próprio Jesus, é específico a perder o tempo dele na vinda da terra para condenar de forma explícita os hipócritas, aqueles que atam fardos pesados nas costas dos outros, que veem o cisco no olho dos outros e não enxergam a trave no próprio olho. Jesus perde bastante tempo com o assunto da sinalização da virtude e da hipocrisia. Então, realmente, não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova e vai continuar com a gente desde que o homem é homem até o homem continuar existindo. E essas outras coisas aí que criaram, que não é nem homem nem mulher. Mas a verdade é a seguinte... É homem, só tem homem e mulher. Não, eu sei, mas... Eles querem que tem 50 e tantos gêneros fluidos. Eu perco a conta. Mas eu acho que essa questão de sinalizar a virtude está no cerne disso tudo. E aí vem um exemplo que eu queria trazer específico, que eu prometi no início, só para a gente não pular, desse Scott Adams, que é o criador do Dilbert. O que aconteceu, para a turma entender? A Rasmussen, que é um instituto de pesquisa com alguma credibilidade aqui ainda, ela publicou uma pesquisa que eu acho duvidosa pela forma de perguntar, que é a seguinte... A pergunta é,
Você tá ok com o sujeito ser branco? Você acha que é ok o sujeito ser branco? Pô, a pergunta capciosa, esquisita, né? Mas o fato é que 20 e poucos % dos negros responderam que não. Não estão ok com o cara ser branco. E outros 20 e tantos % disseram, depende, não estou convencido. Então isso dá mais ou menos metade da população negra americana dizendo que, olha, talvez não seja ok o cara ser branco, não. E aí o Scott Adams, criador do Dilbert, pegou isso e falou assim, pô, se isso é verdade, e ele usou a premissa da pesquisa, cara, isso é estrutural, questionável, eu não acho que seja, isso é assustador, até aí né? E aí ele conclui com uma opinião absolutamente racista e infeliz, na minha opinião. A única solução para os brancos é não andar mais com os negros, não ficar perto de negro, o que é ridículo. Então, ele foi cancelado. Eu não acho que foi bem isso que ele quis dizer. Você acha que não foi isso? Não, então você vai entrar lá, mas o ponto é que ele falou assim, se isso é verdade e é estrutural, não há saída, you don't fix it, foi o que ele falou. Então só tem uma alternativa, fica longe, né? Porque eles não acham que é legal você ser... eu entendo, tento forçar a barra para entender, mas foi uma fala infeliz. Ele até acho que reconhece. Mas ele perdeu tudo que é espaço na mídia, foi cancelado e tudo mais. E o Elon Musk, ontem, veio dizer o seguinte, olha, na verdade, final de semana, ele veio dizer o seguinte, olha, a mídia é racista, porque a mídia adota uma postura de duplo padrão em relação a isso. E esse é o meu ponto, o racismo do bem, a sinalização de virtude de que muita gente branca fica se imolando em praça pública dizendo, nós brancos somos racistas sim, o sistema é racista, nós somos responsáveis por isso, por aquilo. Porra, em primeiro lugar, racismo é você pegar uma característica e considerar a única predominante. O indivíduo uma característica física, né? Física, estética. E você considerar a única predominante. Pô, nós somos indivíduos compostos por inúmeras características. A principal, talvez, o caráter. Como queria Martin Luther King viver num mundo onde o indivíduo fosse julgado pelo caráter e não pela cor da pele. Segundo, você separa em grupos estanques e coloca todo mundo como equivalente. É monolítico. Né? É um grupo, você enxerga um grupo, em vez de enxergar indivíduos. Então, o Thomas Sowell é o quê? É um economista liberal, mas ele é negro, então isso torna ele igual ao Obama? Não, então isso tudo é ridículo. Mas a turma criou, para sinalizar a falsa virtude, a ideia do racismo do bem, o Project 1619 do New York Times, a ideia de que a América é um rastro de opressão e racismo, e as estruturas, e não sei o que, aí vem o Black Lives Matter, que quer implodir o sistema. Resumo da ópera, nós estamos lidando com revolucionários que odeiam esta nação, mascarando isso de falsa virtude em nome de acenar para um grupo, para uma minoria qualquer. E sendo que tem uma guerra entre minorias aí, porque a interseccionalidade é exatamente isso. Você pegar quantos quesitos você check de minoria vítima, né, para poder se vitimizar. Aí se você começa, você é trans, você é homossexual, você é negro, você sei lá, só não entra judeu, essas coisas. Asiático também não entra. Asiático não entra. Essas minorias não são muito valorizadas nesse mercado de vitimização. Então, Paulo... Você já viu o show novo do Louis C.K., o comediante, chama Sorry? Ele faz uma comparação de transgêneros com gordo, por exemplo, e que agora tem a gordofobia, mas ele fala uma gordofobia muito menosprezada em comparação à transfobia. Sim. Até o Lula destilou gordofobia. Ele foi gordofóbico. Diz que a culpa das pessoas estarem magrinhas sem comida é dos gordos. E é claro que ele tava, eu acho Flávio que isso foi uma afinetada no Flávio Dino, que deve estar comendo a comida dos outros ministros. Deve ser. Porque a Marina, por exemplo. Marina não recebe um lanche há muito tempo. Aquela Marquise do carnaval que ele pulou fazendo L? O cara tem que confiar, né? Muito. Engenharia, cálculo estrutural, rapaz. Isso é a prova da qualidade do concreto brasileiro. Esse negócio ele entrou num tema espinhoso. Existem certos assuntos que você tem que tomar muito cuidado ao discutir ainda mais aqui, que teve racismo Isso é que eu ia falar. Nós vivemos num país muito diferente do Brasil, neste quesito, na questão do racismo. Eu diria que até os anos 2000 e pouco, os Estados Unidos estavam resolvendo o problema do racismo. As gerações antigas, no Brasil também, há muito mais racismo nas gerações antigas do que as novas, mas as gerações antigas americanas, os mais velhos, tinham um componente de... Eu vou tomar cuidado e vou descrever da forma correta, o Jordan Peterson sempre fala isso. Discriminação racial. E eu vou
explicar por que isso é diferente de racismo. Existe um componente nos Estados Unidos de separação entre a cultura negra e a cultura branca. E aí é um ponto onde eu desembarco e onde eu entro em conflito nessa discussão com a esquerda. Porque quando eles dizem que racismo é um problema e que todas as raças são iguais, eu vou falar assim, claro. Até porque essa noção de raça é arbitrária. Quanto de melanina você tem que ter para ser considerado outra raça? Brasileiro é uma raça? Latino é uma raça? O que é raça? Né? Então, essa discussão de características, não existe nenhuma característica genética, física, que diferencia. Cientificamente só existe a raça humana. Exato. Então, não existe essa separação racial. Agora, se você quiser usar o conceito abstrato para dizer raça branca ou raça preta, existe entre culturas. Isso é muito claro aqui dentro dos Estados Unidos. E dentro de culturas, eu acredito que existam culturas superiores. Existem culturas superiores umas às outras. Então, se você tem alguma dúvida disso, você vai dizer que a cultura nazista é a mesma coisa, é só uma cultura diferente da cultura americana. Isso aí dá pano pra manga pra uma live inteira. Dá. Multiculturalismo, o Thomas Sowell bate muito nisso. É comparar os nambiquaras, o índio que pratica infanticídio com o Ocidente. Exato. Não são culturas as garantias das minorias vieram do Ocidente. Exato. E o argumento que eu estou citando é do Thomas Sowell especificamente. Quando você explica que existe um aglomerado de práticas culturais que são características e aprisionam os negros, e você diz, isto é inferior, e você se liberta disso de uma forma muito simples. Basta você parar de seguir aquela cultura. Então você pega, por exemplo, a cultura do hip hop, que trata a mulher como uma puta, bitch, como hoes, bitch, e diz que você deve, que o cara bom é o cara que come várias bitches possíveis, e não sei o que vai pra balada e come uma só. A cultura no Brasil, a cultura do funk, das preparadas, do não sei o que. A união da cultura negra americana com o feminismo foi explosiva para os negros. Claro. Então, Thomas Sowell aponta, mais de 70% dos negros nos Estados Unidos nascem out of wedlock, sem o papai e mamãe, Exato. sem a família. Que é o ponto que eu quero chegar. Isso é um problema cultural. Um problema cultural. Não é um problema racial. Não é que os negros são inferiores e por isso eles têm menos condições de ter casamentos duradouros. São as ideias ventiladas, ruins, ventiladas por movimentos, muitas vezes de brancos. Universitários. Não, o Thomas Sowell descreve que várias das ideias ruins da cultura negra foram tomadas da cultura branca. Não, eu não tenho a menor dúvida que quase todas as ideias... Eu tinha um amigo meu que falava isso, filósofo. Procura, Rodrigo, toda ideia ruim tem uma impressãozinha digital de um francês. Um francês, sem dúvida nenhuma. Tem, claro. Sorbonne. Aquela empáfia, aquela arrogância do parisiense. Exato. Assim, mesmo que seja alemão, o cara morou na França, entendeu? Para falar do Marx especificamente. Então aqui o que eu tô falando é, nos Estados Unidos existe uma segregação racial muitas vezes por causa de uma cultura. A gente tá aqui com, o Justin Negão aqui operando a nossa live, gente boa pra caramba, que vive com a gente totalmente integrado. Mas durante muito tempo nos Estados Unidos houve essa separação porque a forma que o negro vivia e a forma que o branco vivia eram muito diferentes. E existia também... Existia a questão legal, Jim Crow, né? Uma lei racial. Exato. Tem a lei racial, que é absolutamente estúpida, promovida pelos democratas. Isso, a KKK também, democrata, só para avisar, não republicanos, não direita, esquerda. E você tem, num segundo momento, uma separação que ainda existe, de certa forma, cultural. Zero a ver com racial. Meu ponto nessa história é que isso que se chama de racismo estrutural tem muito mais origem nestas coisas. Mas até os anos 2000 até 2014 vinha melhorando. Eu fui específico na data porque o Ben Shapiro falou disso ontem. Falou? Ele mostrou um gráfico. Que legal. O gráfico é muito impactante. Eu vou dizer para você, em 2000 e pouquinho, na época da eleição do Obama, 2006, etc., saiu uma pesquisa do Pew Research, se eu não me engano, ou do Gallup, um dos dois, mostrando... eu sei que isso está no meu curso, mostrando o seguinte: 97% dos americanos eram ok com um presidente negro. Ou seja, uma sociedade onde 97% das pessoas estão de acordo a se sujeitarem a uma liderança maior do país negra. E de fato, o Obama depois acabou tendo uma eleição avassaladora.
mas 97% das pessoas, esse país não tem racismo mais estrutural, as pessoas estão ok com e essa isso aí estatística desde que eu vou trazer 2014. é complementar, porque é a seguinte, é a pergunta do Gallup, dizendo o seguinte, o que você tá ok com um relacionamento interracial? Cara, havia uma estabilidade desde 2001 até 2014 de 70% de negros e 70% de brancos respondendo yes, ok. Desde 2014, pum, começa a cair, a desabar, estamos agora em 40% apenas Exato. nas duas raças. Ou seja, tá aumentando Mas foi o governo a divisão, Obama. a segregação está aumentando de ambos os lados. Então. Tem alguma coisa acontecendo. A teoria do Ben Shapiro é de que esses movimentos de reparação, de disseminação de ódio, porque hoje passou a ser aceito você demonizar todo um grupo com base na raça, desde que seja branco. É o exercício que você faz. Pega a fala do Scott Adams, inverte, troca os sinais. Bota negro onde é branco e branco onde é negro. O New York Times vai chamar para capa. Isso, vai chamar para uma entrevista. Vai chamar para uma entrevista. A The Cut, que pertence à New York Magazine, fez um vídeo com vários negros dizendo o que você acha que o branco é superior? Em quê? E as respostas são em violência, em roubar a gente, em oprimir. São superiores. Pô, imagina um cara falar isso. Então, assim, o racismo do bem passou a ser tolerado, passou a ser incentivado. E isso está dificultando a superação do racismo. E é a teoria marxista, neomarxista, marxista cultural na veia de você dividir a sociedade em oprimidos e opressores, no maior número possível de oprimidos e opressores. E o Jordan Peterson tem um argumento que ele fala que é verdade. Ele fala assim, funciona porque todos nós somos oprimidos em alguma instância. É claro. E na estrutura hierárquica do mundo, todos nós somos oprimidos em alguma instância. Eu, por exemplo, sou verticalmente prejudicado. Você é baixinho, é isso? Eu tenho 1,70. Então você tem o vertical. Você vai dia 9 de março no Jordan Peterson? Vou, 9, vou, tá lá. Vou lá. Vai uma galera grande. Vai. Jordan Peterson, pra quem não sabe, pra quem tá aqui no sul da Flórida, o Jordan Peterson vai falar no dia 9 de março em Sunrise, perto da nossa casa dessa vez. Eu já fui na última vez que ele foi lá em Miami, agora vou no de Sunrise. Mas ele fala o seguinte, todos nós somos oprimidos e opressores em algum momento. Porque, tudo bem, você é branco, você é heterossexual, mas você pode ser gordo. Você pode ser... Aqui, por exemplo, a gente é latinx. A gente é latino. Então, nós já somos oprimidos. Você é imigrante, é oprimido. Você sempre está em alguma esfera na posição de oprimido e em alguma esfera na posição de opressor. Então, isso fica bastante evidente na separação do movimento LGBTQXYZ, onde eles começam a ter as divisões deles, onde eles dizem, por exemplo, que os gays oprimem os trans. Sim, a J.K. Rowling foi cancelada por dizer que homem é homem, mulher é mulher, e não aderia à pauta trans, sendo que ela é progressista em tudo, né? Em tudo. Então, é uma posição muito boa para você gerar a divisão da sociedade em oprimido e opressor, e você gera uma luta de classes, que não é mais uma luta de classes meramente econômica, e ela tá expandida para todos os aspectos da sociedade. O problema é que virou uma luta de todos contra todos. Mas é isso. Mas eu sou otimista, Paulo. Eu vou trazer mais um ponto de vista otimista agora. Tenho lido bastante sobre isso, meu amigo Bruno, que é meu patrono, mora em Nova York, tem mandado bom material, ele acompanha muito essa coisa cultural. Isso talvez já tenha picked. Ontem saiu uma coluna no Financial Times sobre isso, e o cara mostrando que isso é um luxo de uma elite mimada universitária. Essas coisas são paridas. O luxury belief. São paridas, né, nesse ambiente. Só que agora a economia não está mais essa moleza, a inflação está incomodando. Talvez isso comece a ser abandonado como pauta. Além disso, tem alguns liberals, né? Eu dou até um ótimo exemplo aqui, o nosso Dave Rubin. Dave Rubin, para quem não sabe, é um classic liberal. Criador do Locals. Ele é um sujeito que eu acompanho, maravilhoso, fantástico. Fala aqui do mesmo estúdio que a gente. E o Dave Rubin, eu acompanhava as entrevistas dele, sempre achei ele um cara muito sensato. Ele era um cara, ele se considerava liberal. Ele era. Aí ele começou a ver. Ele era Young Turks. Ele começou a ver o pêndulo extrapolar e falou assim, peraí, aconteceu alguma coisa errada aqui. Então, essa coluna do Financial Times chama atenção para isso. O Elon Musk, o Bill Mayer. Alguns caras estão começando a falar assim, o próprio Joe Rogan. Essa agenda woke foi too far. Foi longe demais. Dave Chappelle. E aí o Dave Chappelle. E aí vem uma outra coisa que eu acho que pode ser o fim deles também,
começar a onda de descendência agora, é que começou a virar chacota. A Ku Klux Klan, que a gente já citou aqui, a Ku Klux Klan começou a perder força quando aquela coisa toda daquela cerimônia, com a roupa branca, furo nos olhos, os fogos acesos, começou a virar motivo de ridículo. O pessoal começou a falar, bando de palhaço, festa fantasia. Né? Então, tá na hora de começar a tratar como eles merecem. Assim, rir. É falar assim, pelo amor de Deus, tá? O South Park já fez isso hoje, que o South Park tá sempre na frente. Mas tem um episódio magnífico que o sujeito resolve que ele é um golfinho. Sim, esse é um dos melhores. O professor... O professor vira, eu sou um golfinho. I feel like a dolphin. Reinaldo Azevedo. E aí o cara, mas como assim? E ele vai fazer a cirurgia... igual o Reinaldo Azevedo, tá? É igual o Reinaldo Azevedo. Só Reinaldo Azevedo é... O cara escreveu O País dos Petralhas e hoje é o maior batedor de bumbo dos Petralhas. Que coisa desagradável, que coisa desconfortável. Não precisa nem sacanear. Um cara desse você não precisa sacanear. Eu tô tentando lembrar o nome do professor. Mas é demais essa cena, porque ele volta cheio de cirurgia, com uma barbatana implantada. É demais. Então tem que tratar com chacota mesmo, motivo de riso. A grande preocupação que eu tenho nesse aspecto é o fato de que houve uma coisa autofágica retroalimentada muito grande, entendeu? Então as pessoas defendem as estruturas. Eu sempre digo, eu tenho dito muito isso, inclusive no Brasil. Não é que o PT tomou o poder, eles tomaram, e o establishment, eles conseguiram ocupar poucos grupos que têm muito poder. Então o poder é muito concentrado. E há uma recompensa muito grande, financeira, social, de seguir esse tipo de coisa. Então essa que já que você trouxe um ponto positivo, vou trazer o mais negativo. O próprio Dave Rubin, que eu também acompanho há muitos anos, em 2020, se eu não me engano, ele fez uma live, ou 2021, não tenho certeza, ele fez uma live dizendo assim, eu acho que esse ano é o ano do fim do wokeismo, que a coisa chegou ao ponto do ridículo, ao e topo, aumentou muito. E de lá pra cá. E aí eu vou de novo citar o Jordan Peterson para falar que o inferno é sempre um poço sem fundo. E eu recomendo a todos o livro do Dave Rubin, How to Destroy... Como é que é? Não, como é que... what's the name of the Dave Rubin's book? The latest one? Eu não sei se o Justin vai lembrar. Como impedir que destruam... Não destruam esse país. Acho que é isso. Don't Destroy America or this country. Cara, é um livro muito bom. É legal. Muito bom. Eu já fiz resenha. Vou levar para os meus apoiadores do Patrono, do Locals, um específico desse livro que vale a pena. Pessoal, agora é o momento onde nós estamos com uma audiência bastante grande no YouTube, bastante grande no Rumble, mas esse é o momento que a gente vai dedicar às pessoas que nos seguem no Locals. Tem muita gente que pergunta, o Locals tem que pagar? Para você entrar no Locals, é de graça. Então você tem o realpfigueiredo.locals.com e o rodrigoconstantino.locals.com. O link está na descrição tanto do Rumble quanto do YouTube, e nós vamos transferir essa live para lá. A gente vai falar um pouco no Locals aberto para todo mundo, tanto no meu quanto no do Rodrigo, os dois Locals estão abertos, e depois a gente vai fechar só para os nossos apoiadores. Então, se você está assistindo agora no YouTube, é muito fácil, basta você clicar aqui no link da descrição, um dos dois, ou o meu ou o dele, realpfigueiredo.locals.com ou rodrigoconstantino.locals.com. Você vai se cadastrar lá, é igual, se cadastra igual uma rede social, Twitter, Facebook, qualquer coisa, bota lá seu e-mail, etc. E depois... daqui a pouquinho a gente vai fechar a live só para os nossos apoiadores e como as pautas proibidas. As pautas proibidas de Forças Armadas, STF, Jovem Pan. A gente pode falar geral e depois a gente fecha. Exato. Então, vamos falar só no locals.com. Tô dando um tempinho para vocês seguirem agora, clicarem aqui, fazerem o cadastro de vocês lá. Eu recomendo a todos, porque é uma rede fantástica. Eu tenho gostado demais de usar o Locals, cara. Muito bom, muito prático, muito user-friendly. A plataforma é muito boa para o criador. Tem gente que tem um pouco de dificuldade, porque ela ainda está só em inglês, mas é fácil de entender. E a outra coisa é que eles estão passando para português, porque o Brasil está se tornando um país muito relevante. País onde as pessoas têm que usar VPN para poder acessar nossos conteúdos de Twitter e Instagram. Eu tive na sede do Truth Social com o Devin Nunes, e ele estava me falando que o Brasil foi o campeão mundial. O Truth é do mesmo grupo, né? Eles têm uma parceria com o Rumble. Diz que o Brasil foi o país número 1 de cadastro no Rumble, de crescimento no Locals,
de downloads e cadastros de VPN, que muita gente não sabe, mas o meu Twitter, etc., continua ativo. Meu Instagram continua ativo. Mas não é difícil imaginar o motivo. E mais, países? Download do aplicativo Signal para conversa. É o que eu uso. Que é o que eu uso. Quais países precisa usar VPN para acessar conteúdo de jornalista que critica governo ou juristocracia? Nicarágua, Venezuela, Cuba, e o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Então, e o Brasil. Então, o Brasil vai se destacar nesse quesito, não tem dúvida. Então, se você que está aí quer nos acompanhar e quer assistir o restante dessa live, onde a gente vai falar de Força Armada, STF, Jovem Pan e outras coisas mais, entrem tanto no Locals do Rodrigo quanto no meu Locals, e eu vou pedir ao Justin para encerrar a live. Justin, we're moving to Locals only. Justin, if this program starts to be monthly, you're going to learn Portuguese like in 3 months. You're going to speak perfect Portuguese. So we're moving to Rumble, to Locals only. Do you know how to shut down on StreamYard? Just the 2 sources? I can go there and help you out. Do you know how to? Okay. So we're moving to Locals only, and then, not now, but in a few minutes, we're going to move to supporters only. Sounds good? It takes like 1 minute to... Ok. Então é isso, pessoal. Queria agradecer. A gente espera poder fazer isso mais vezes. Queria agradecer publicamente ao pessoal do Locals e do Rumble que propiciam esse encontro. Queria agradecer tanto aos meus apoiadores quanto aos apoiadores do Rodrigo na rede Locals, e que são também quem proporcionam não só esse encontro, mas como todo o nosso trabalho. Mais uma vez, obrigado. E a gente vai seguir agora falando das pautas mais explosivas dentro do locals.com. Os links estão aqui na descrição. Eu vou provocar e o Paulo vai falar, porque ele tá mais... Pô, eu tô falando ousado que eu. Ah, mais ousado. Tá certo, fechado. Justin... Não, let me show you. Enquanto isso, fala aí com o pessoal, Rodrigo. Bom, turma, vamos entrar. Eu tô vendo aqui no meu Locals, cada um tem o seu Locals aqui do lado, né?